Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa última aula da disciplina de segurança no trabalho. Hoje, o tema 6, nós vamos falar da identificação de riscos. Então, nós já vamos aí estudar alguns conceitos, avaliar algumas situações cotidianas para a gente aprender um pouquinho mais como que nós devemos realizar a identificação de riscos nos ambientes aí de trabalho, tá? Continuo aqui com os meus contatos, caso vocês precisem. Então, nós vamos começar falando da identificação de riscos e descobrindo um pouquinho aí acerca desta palavra, porque risco ele é utilizado em muitas áreas, né? Em vários significados, mas trazendo para o nosso ambiente aqui de segurança no trabalho, o risco é toda e qualquer possibilidade aí que possa causar dano ao trabalhador, seja um dano na saúde mental, um dano físico ou de doenças, né? Ou de algum sofrimento do trabalhador. Então, o risco ele tem muito a ver com a possibilidade de ocorrência ou de perda ou dano como uma situação que conduzirá uma condição de perigo. Então, aqui eu deixei aqui até um exemplo, né? Uma instalação elétrica em más condições apresentará o risco de choque elétrico. Então, aqui nós vemos que existe uma ocorrência, no caso uma instalação elétrica, que ela está em más condições e existe o risco da pessoa levar um choque, ter um choque elétrico ali. Então o risco é aquilo que pode causar dano, né, ao trabalhador. Então a gente percebe que nós devemos identificar os riscos aí. Então, uma outra questão é que o risco ele é estimado para cada perigo. Então, quando nós identificamos o risco em alguma situação, a gente vai levar em conta alguns aspectos aqui. Então, um aspecto que a gente pode levar aqui é a frequência da ocorrência. Então, o risco, né, ele é frequente. Então, poxa, existe um risco frequente ali naquela empresa que eu identifiquei e ele é frequente, porque se continuar ali, a situação vai piorar. Por exemplo, esse bonequinho aqui que eu deixei, aqui tem um buraco, certo? E aqui existe um risco frequente, no caso, de alguém cair nele porque não está resolvido aí por um bom tempo. Então, é um risco frequente. É um risco ocasional. Então, de repente, é uma situação ocasional da empresa. Poxa, o funcionário não costuma deixar as caixas de vidro ali naquele canto do estabelecimento da empresa. Ali é um risco ocasional, ele só deixou ali porque ele parou para tomar água. Então, é uma situação ocasional, ele não costuma fazer aquilo. Aí nós temos o risco que ele é estimado raro, onde dificilmente acontece, ou remoto. Então, por exemplo, eu tenho lá na empresa uma máquina que dificilmente ela vai explodir, porque ela não tem ali os elementos que façam ela explodir. Só vai explodir se acontecer uma situação muito rara e remota da máquina explodir. Mas é um risco raro, tá? E a gente pode classificar aí na gravidade dos riscos também, que tem a gravidade que é catastrófica, que é uma situação que acontecendo paralisa a empresa de uma forma catastrófica. Temos a situação crítica, tá? Uma situação crítica, uma outra grande e pequena. Então a gente vai classificando os riscos, identificando os riscos em sua gravidade também. Então, esse risco é uma situação catastrófica, é uma situação crítica, é grande, é pequeno. Então, a gente vai começar a perceber qual é a gravidade dos riscos, para que a gente possa identificar. Então, poxa, esse risco aqui, vamos lá, esse risco ele é frequente. Então, vamos usar esse exemplo do bonequinho. Esse risco aqui, ele é frequente, um exemplo.
Poxa, tá ali aquele buraco. Qual é a gravidade desse risco? É catastrófica? É crítica? É grande? É pequena? A gente pode classificar. Se alguém cair nesse buraco aqui, qual é a gravidade? Provavelmente vai ser uma situação crítica e grande, porque alguém pode se lesionar aqui, tá? Então a gente vai identificando as situações e os riscos aqui, tá? Então é preciso a gente estimar aí a frequência e a gravidade dos riscos, tá? E aí a gente continua aqui, que nos locais de trabalho a gente vai encontrar aí uma série de circunstâncias que vai oferecer risco. Então, poxa, eu linkei aqui várias situações que podem ocorrer, como oferecer risco. Poxa, um risco de ruído, da temperatura, de umidade, de um esforço físico, de um tipo de vestimenta que o funcionário esteja utilizando, o manuseio de objetos, o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos, ou seja, uma série de situações podem ocasionar um risco e é preciso nós identificarmos isso. Eu separei duas imagens aqui, bem fácil, bem didática para a gente entender. Algumas situações podem ocasionar risco. Então, vocês olhando essa imagem aqui, dá uma olhada nessa imagem. Vou deixar vocês olharem aí um tempinho. Percebam, onde nós podemos encontrar situações de riscos aqui? Tem risco de ruído? Tem risco de temperatura? Tem risco de iluminação inadequada? De instalações elétricas? Então, até de animais peçonhentos, tem risco aqui? Identifique, olha só a quantidade de situações de risco que a gente olha nesse ambiente de trabalho. Vamos visualizar alguns aqui. Primeiro, olha só essa mulher colocando, mexendo aqui, que provavelmente ela não deve ser alguém que trabalhe nesse setor de elétrica, porque ela não está vestindo as roupas apropriadas para quem trabalha nessa área, e ela está colocando ali, de certa forma, uma ferramenta na tomada ali, provavelmente ela pode até levar um choque. A gente visualiza esta fiação aqui, meu Deus do céu, né, pessoal? Olha só essa fiação. Olha a quantidade de fios espalhados no chão, propício para alguém tropicar e cair, certo? O objeto aqui, ó, que a gente olha para apagar incêndio, né? Não está sinalizado, não tem nenhuma informação aqui, tá? O extintor aqui, ó, não tem nenhuma informação. A gente vê a mulher aqui regando a planta em cima da bancada e a água vazando aqui para o computador, podendo causar uma pânico, podendo causar ali uma situação de risco, tá? Não é um local apropriado para regar uma planta perto de equipamentos elétricos. Uma outra aqui tomando café, deixando em cima do computador o café dela, a ponto de cair e causar um acidente grave com ela, derrubando algo quente nela, no computador, tá? A gente vê o rapaz aqui enfiando a faca na torradeira, para explodir isso aqui é rápido. Aí nós vemos uma outra mulher enchendo a jarra de água e usando o equipamento elétrico, a tomada, a fiação junto com a água aqui. Então olha só a série de situações que podem oferecer risco nessa situação, nesse ambiente. De repente, para eles está tudo normal, mas nós devemos identificar os riscos. Nós teríamos um trabalhão aqui para deixar tudo em ordem, né? Fazer as sinalizações corretas, pedir o conserto e que se arrume essa fiação, orientar os funcionários a respeito de que o ambiente de trabalho não se deve comer, beber, enfim, regar plantas. Orientar que quem mexe nessas questões elétricas são os técnicos, né, de elétrica, de manutenção. Então, nós gastaríamos um tempo aí com esses funcionários para instruí-los. Então, aqui nós iríamos identificar vários riscos. Então,
a gente percebe que nós podemos encontrar uma série de circunstâncias de riscos. E eu deixei outra imagem aqui que nós podemos identificar algumas condições de risco também, tá? A gente pode parar, analisar essa imagem aqui e verificar a quantidade de condições de riscos aqui que nós podemos encontrar. Fato semelhante da outra imagem que eu deixei, ou seja, olha só onde está o fio do telefone, no meio da passagem do corredor. A coitada da copeira aqui derrubou o café, derrubou tudo porque ela tropicou, né? Olha a série de acidentes. O rapaz aqui lavando o piso sem colocar a demarcação correta de que tem um piso molhado. O rapaz aqui fumando, passando no ambiente aqui que não deve fumar. A gente percebe que o outro funcionário ele está carregando alguma substância que é de risco. E aí nós vemos, né, a funcionária subindo na escada sem orientação nenhuma, sem segurança nenhuma, podendo cair e caindo. O rapaz fazendo a manutenção, derrubando tudo aqui. O menino sem olhar pode cair da escada. Então, olha só, a imagem congelada, a gente vê que, vamos supor que se a gente desse um play nessa imagem, olha a quantidade de acidente que aconteceu ao mesmo tempo aqui, né? A copeira caindo, a caixa de ferramenta caindo na cabeça do funcionário, o menino caindo da escada, o rapaz que deixou o telefone esticado aqui, o fio do telefone caindo da cadeira, o outro escorregando aqui no chão, o rapaz não estava olhando aqui, poderia bater a enceradeira no outro, o que está fumando aqui, provocando um acidente nessa substância aqui, que pode causar algum incêndio, a mulher caindo da escada. Então, percebam que uma situação pode gerar um acidente por completo. Então, nós devemos identificar os riscos. O nosso olhar como técnicos de segurança no trabalho tem que ser um olhar clínico, um olhar, como eu já falei, de Sherlock Holmes. Poxa, deixa eu andar. Por isso que é importante a gente andar nos setores da empresa, é importante nós conversarmos com os funcionários e nós identificarmos os riscos que isso pode ocasionar e nós tomarmos ações preventivas para evitar grandes acidentes, tá? Então, olhem só a importância de nós identificarmos os riscos, tá? E aí a gente continua falando aqui que também existem outros riscos, que são os riscos ergonômicos, né? Que é caracterizados, pela relação do homem e o ambiente de trabalho. Então, podem aparecer em decorrência de posturas, de esforços de exercícios excessivos. Então, os riscos eles podem causar aí distúrbios fisiológicos, até psicológicos no trabalhador, vai causar a redução na produtividade. Então, a gente vê que existe a questão dos riscos ergonômicos. E aí, a gente percebe a questão de postura. Eu deixei a imagenzinha aqui também. E aí, a gente pode perceber que aqui pode ocasionar um risco ergonômico. O trabalhador está aqui, né, digitando, parece um ambiente muito gostoso e confortável, mas a gente percebe que ele não está com uma postura adequada. Imagina ele trabalhando nessa posição o dia inteiro. Pode ser que aconteça um risco aqui nós percebemos um risco ergonômico, certo? A gente vê nos ambientes de escritórios posturas inadequadas, a gente percebe, até que eu grifei aqui, o funcionário em uma postura, e isso pode causar algum risco, porque ele pode se lesionar com a sua coluna. Aqui a gente vê a pessoa apoiando o seu notebook no colo, e a gente já percebe que aqui pode causar algum risco ergonômico para ele também. Tá? Há situações que a gente precisa identificar, porque pode ocasionar riscos ergonômicos também. Então, é importante nós analisarmos isso, porque isso pode causar risco para o trabalhador
e também reduzir a produtividade, porque um trabalhador afastado reduz a produtividade, né? E a segurança no trabalho acaba ficando fragilizada, tá? Então, o que a gente pode perceber quando nós identificamos riscos, que se nós temos um ambiente de trabalho que seja bom, que contribua para a produtividade, as pessoas na postura correta, no ambiente correto, num ambiente que seja bom, que não tenha condições aí que cause riscos com a iluminação, com a ventilação, a gente percebe que a produtividade fica melhor, os funcionários trabalham menor, com o ambiente mais confortável, a produtividade, a autoestima, o comprometimento na organização fica cada vez melhor, tá? Por isso é importante nós identificarmos os riscos. E aí, pessoal, por último, eu deixo essas informações aqui pra gente, que a segurança do trabalhador ela deve ter caráter prevencionista sobre as condições de risco, e aí nós devemos prevenir esses riscos. Então, identificamos os riscos, a situação que está a empresa, vamos prevenir para que não aconteça nenhum acidente de trabalho no local, tá? Então, para que a gente possa identificar, nós vamos realizar uma série de processos, né? E análises nas condições de trabalho, por isso que desde a primeira aula nós estamos aprendendo aí algumas situações a respeito da segurança no trabalho, então é essencial realizar uma série de situações do que nós já aprendemos nas aulas anteriores, e aí os riscos eles devem ser eliminados sempre que possível, tá? Seja eles mínimos, os riscos devem ser controlados. Nunca ache que o seu trabalho não está valendo a pena. Nunca ache que o seu trabalho é insignificante. Poxa, eu pedi o reparo de um fiozinho que estava descascando ali. Peça. Não ache que o seu trabalho é insignificante. Porque qualquer menor ato que seja o seu de ação preventiva pode evitar um dano que seja catastrófico para a empresa, tá? E aí a gente percebe que se todos se unirem, tá? Se todos os trabalhadores são participantes fundamentais na análise e controle de risco, a gente vai ver que a situação vai melhorar. A situação vai ficar um ambiente de trabalho mais gostoso. Então, o trabalho do técnico de segurança não é só individual. Ele precisa da colaboração dos funcionários, da gestão, da manutenção, enfim, de todos os funcionários e de todos os envolvidos. Não é um trabalho sozinho. A segurança no trabalho depende muito de você e do seu colega de trabalho. Depende muito do diálogo, depende muito da compreensão. Então, você como técnico aí de segurança do trabalho tem que cooperar com todos e mediar conflitos e conversar e andar na empresa. Se preciso for, ir para fora dos portões da empresa para analisar os ambientes de riscos externos, enfim. A situação e o trabalho aí do técnico de segurança no trabalho é de cooperação com todos, tá bom? Pessoal, eu quero deixar a atividade aqui para a gente responder de acordo com a aula assistida, porque é importante identificar os riscos de acidentes no trabalho. Então, escreva aí um texto dissertativo com suas palavras mesmo. Nós já aprendemos aí nas 6 aulas que tivemos de conteúdo. Eu acredito que você vai conseguir responder muito bem isso, tá? Responda aí com as suas palavras por que é importante nós identificarmos os riscos no acidente de trabalho. Tá bom? Pessoal, eu agradeço muito por esse período que nós ficamos juntos. Eu fico muito feliz de poder ministrar essa disciplina para vocês e eu creio que vocês serão os melhores profissionais da área porque vocês estão estudando e se dedicando e é isso que eu desejo a todos, tá bom? Um forte abraço, até mais pessoal, tchau, tchau!